Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2021, de 2022, 21 já ficou. 14 de fevereiro de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast no canal de áudio, que também fica no site, e também no aplicativo da Rádio BocNews, que você pode baixar o app no seu celular, tá certo? O programa desta segunda-feira vai abordar a primeira vitória do Santos dentro da Vila Belmiro no Campeonato Paulista, com direito a gol do Ricardo Goulart, o reforço que chegou a peso de ouro e que já estava batendo na trave, né? Uma cabeçada contra o Guarani, um chute que desviou no travessão contra o São Bernardo, e mesmo ainda muito sem ritmo, mesmo muito fora de forma, conseguiu decidir o jogo o Ricardo Goulart para o Santos. Porém, o torcedor está bravo, está pistola, porque afinal de contas, mesmo sem o Camacho e sem o Felipe Jonathan, o time sofreu uma barbaridade para achar o adversário na marcação e para ser mais efetivo no ataque. Afinal de contas, o Ituano chutou 3 vezes mais contra o gol do João Paulo do que fez o ataque santista. Então, o técnico dá lá as suas explicações e, claro, o torcedor ouve, às vezes entende, às vezes não. A gente também fica aguardando que um futebol, pelo menos competitivo, como foi o do final do ano passado, ressurja. Todo mundo sabe que o Carille não vai fazer o Santos jogar como o Manchester City do Guardiola, que é hoje o grande clube do futebol inglês, o grande time do futebol inglês, apesar do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões e agora também do Mundial de Clubes. Então, isso não vai acontecer, né? Não com treinadores brasileiros. Então, o torcedor tem que ter, infelizmente, paciência, porque a jornada é longa. Vamos ver se o time passa a ter menos sustos, né? Que já ajuda bastante. Ainda assim, o Santos é 6º colocado na classificação geral do campeonato, à frente, por exemplo, do São Paulo. Então, para vocês verem o nível do Campeonato Paulista. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa comigo no dia de hoje, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Está aqui conosco Ted Sartori, retornando aqui ao Esporte em Destaque, e também lá na ponta o nosso Leandro Maia, que é o titular das segundas-feiras. E só rapidamente aqui, já que eu citei o Chelsea, o pessoal tirou sarro, brincou, né? Quem torce contra, os não palmeirenses, que o Palmeiras perdeu a final do Mundial de Clubes, mas repare que nós estamos ainda tão distantes do futebol europeu, né? Um time brasileiro bicampeão da Libertadores precisa ir ao Catar para disputar, o Catar, né? Emirados Árabes, disputar lá uma final de Mundial, se defendendo e contra-atacando. O Chelsea teve 71% de posse de bola. E é um time muito bom, muito forte, tem grandes jogadores, mas nenhum super craque, não tem um Cristiano Ronaldo, um Messi, enfim. Mostra um pouco de como estamos atrás, né? Como é preciso ter investimento e segurar os jogadores jovens mais tempo aqui e poder potencializar com alguns outros, né? Que às vezes não estão tão bem assim na Europa, como o Flamengo fez com o Andrés Pereira. Se a gente pudesse trazer alguns jogadores desse tipo de volta para o futebol brasileiro, seria muito importante. Então, vai demorar muito para que a gente seja capaz de ganhar de novo uma competição desse nível, ainda mais agora que dizem que ela só vai acontecer a cada 4 anos, né? Talvez tenha a Copa Intercontinental no final de 2022, enfim, vamos aguardar o início de 2023, mas o fato é que o futebol sul-americano está muito, muito abaixo do futebol praticado na Europa, infelizmente, tá certo? Bom, Leandro, o seu primeiro destaque, se quiser dar uma palhinha aí sobre essa situação da final do Mundial de Clubes, fica à vontade, mas vamos falar principalmente deste Santos que não convenceu, mas venceu. Tudo bem, Leandro? Um abraço. Bom dia, Alex, Ted, a todo mundo que está acompanhando a gente.
Sobre o Mundial é mais ou menos o que você falou, né? Tem a questão da zoeira dos adversários, tudo que faz parte do futebol, mas se a gente pensar friamente, a gente sabe que é muito complicado um time brasileiro conseguir vencer um time europeu, até pelos últimos resultados, né? O último brasileiro que conseguiu vencer o Mundial foi o Corinthians em 2012, isso aí já tem 10 anos, né? Então é complicado, até por questão financeira, né? Um time sul-americano dificilmente vai conseguir ter os melhores jogadores do mundo. Palmeiras até que fez uma boa partida, estava quase levando o jogo para os pênaltis ali, com total chance de ganhar, mas aí fez a diferença a qualidade do Chelsea, que não fez uma boa partida e também não é o melhor time europeu no momento, né? Já chegou, ganhou a Liga dos Campeões, mas não é o principal time, não está na primeira prateleira, né, de times da Europa no momento. Sobre o Santos, é isso aí que o torcedor vai ter, né? Tinha até aquela discussão na virada do ano se o Santos deveria trocar de técnico, mesmo com o Carille aí salvando o Santos aí, junto com os jogadores da queda para a segunda divisão, porque esse é o estilo de jogo do Carille. Você não vai ver jogo bonito, você não vai ver time ofensivo, mas você vai conseguir esses pontinhos aí que nem o Santos conseguiu. No final da tabela, o Santos vai estar ali em quinto, em sexto, em sétimo, não vai correr riscos de queda, não sair com carinho, eu tenho certeza que não vai acontecer, mas também o torcedor também não vai ver nada mais do que o que a gente está vendo. Então, até por isso, na época do Corinthians, era a reclamação do torcedor do Corinthians, né? Que o time não conseguia jogar. E aí o Corinthians, desde aquela época, vem tentando achar um técnico que faça um jogo mais vistoso para a torcida. Mas o torcedor aí com carinho, acho que a questão aí fica mais em cima do Edu Draceni e da diretoria, né? Pegando o exemplo do próprio Palmeiras, que demitiu o Luxemburgo, que não tinha tantos resultados ruins assim, para trazer o Abel Ferreira, para ter uma mudança de estilo de jogo. E até agora, pegar o exemplo do Botafogo, né? Que o dono lá do Botafogo mandou o Anderson embora, mesmo com resultados positivos, né? Ali na tabela, ele mandou o Anderson embora porque ele achou que o Anderson não estava mudando o estilo de jogo, não estava apresentando nada novo. Então essa questão entra para a diretoria, principalmente para o Edu Dracena, que está claro que o Santos não vai mudar essa forma de jogar, vai ser isso. Cabe ao Edu Dracena e à diretoria decidir se vai querer seguir nesse estilo de jogo confortável, de pontos aqui, pontinho ali, sem um jogo vistoso, ou se vai decidir por uma troca de comando que deveria ser feita o mais rápido possível. Muito bem, o Leandro Maia com o seu primeiro destaque, o Ted já vai falar com a gente, mas só aqui rapidinho, o perfil do Mirassol no Twitter postou um negócio bem legal, uma foto, dizendo que já faz 10 anos que o Santos, não, quase 10 anos que o Santos não joga lá em Mirassol. E a foto que tem aqui do Paulistão de 2012 é o Neymar partindo para cima do então lateral direito Eric. Vocês sabem quem é o Eric? É o pai do Rodrigo, que está lá no Real Madrid. Que foto bacana. O pai do Rodrigo, o Eric, marcando o Neymar no Paulistão de 2012. Está lá a foto no perfil do Mirassol. Bem legal essa lembrança. O Rodrigo, que ao contrário de tantos outros jogadores, e especialmente por conta do pai dele, né, deixou o Santos pela porta da frente. Jogou pouco, né? Não conseguiu o Santos aproveitá-lo tanto assim como gostaria, porque precisava vender o atleta de toda forma. Então tá aí para quem quiser dar uma pesquisada depois, encontrar no Twitter a foto do... achou aí, meu caro Felipe Brandão? Vamos colocar então na tela. O Felipe é rápido, rápido como Barry Allen. Vamos ver se a gente tem condição. Aí o Ted mata a curiosidade também, que eu sei que o Ted ele não é o Vitor de Andrade, ele não é o curioso do futebol, mas certamente ele estava já fuçando ali, procurando essa bendita. Põe aí. Ainda não? Tem que dar uma enrolada? Então eu vou passar a bola. O Ted tá aí, Ted? Ou travou o Ted? Acho que o Ted travou, hein? Olha lá, vê aí, meu caro. Sempre tem alguém que dá uma travadinha. Então tira o Ted aí, enquanto a gente procura. Ah, voltou o Ted? Câmbio o Ted. Voltei. O senhor congelou. O senhor congelou tal qual o Capitão América. Tá aí a foto aí, ó, do perfil do Mirassol. O Neymar enfrentando o Eric, o pai do Rodrigo, no Campeonato Paulista de 2012.
Não é quinta-feira, mas é a nossa TBT da semana. Aliás, quinta é o jogo Santos e Mirassol, tá certo? Valeu, tira aí, meu caro É a nossa Felipe MBT, Brandão. né, Alex? Exatamente. E aí, Ted, obrigado pela presença, um abraço. Se você quiser falar algo sobre esta discrepância do nosso futebol em relação à Europa, por conta aí do Palmeiras não ter encerrado a piada, né, no último final de semana, no último sábado, e também sobre este Santos do Carille, que é de doer os olhos, né, Ted? Bom dia. Bom dia, Alex, ao Leandro, a todos que nos acompanham em mais um Esporte em Destaque. Eu vou começar falando do Palmeiras, né, para depois terminar com o Santos. Né, o Palmeiras sobre dois aspectos. O aspecto esportivo, né, vai ser muito difícil o Palmeiras ou qualquer outro time sul-americano ter uma chance de ganhar um campeonato mundial, né? Porque levando em conta o formato que a FIFA quer fazer, e esse formato, pelo menos o que foi anunciado, esse formato que foi disputado esse ano, seria a última vez, e com uma periodicidade maior que eu digo menor, melhor dizendo, né? De 4 em 4 anos, mais europeus, quer dizer, reforçando ainda mais esse poderio europeu, os sul-americanos não vão ter a menor chance. Já está difícil para ter nesse esquema, né, que já é um formato feito para europeus versus sul-americanos, como era antes da existência desse Mundial. Desse jeito que a FIFA quer fazer, então não tem como competir. Né? A verdade é essa. E a nota triste, né, Alex, fica por conta do depois do jogo. Né? Porque enquanto a coisa está no clima da piada, Palmeiras não tem Mundial, antes não tinha Copinha, agora tem, enfim. Quando a coisa não passa da piada, tudo bem. Mas o problema é que, eu não lembro agora qual foi a razão, mas seja qual for a razão, não se justifica, um torcedor morreu baleado nas imediações do Allianz Parque, né? Os torcedores que acompanhavam não foram nos Emirados Árabes Unidos acompanhar o Palmeiras, mas viram o jogo nas imediações do Allianz Parque, e depois do jogo foi uma confusão danada, de briga de torcedores com polícia, o cara saiu armado, até foi flagrado por uma emissora de televisão, antes, posso até falar que até transmitiu o jogo, e uma cena muito triste depois saber que esse torcedor, né, foi baleado, independentemente do motivo. É muito triste ver que o futebol ainda, infelizmente, proporciona esse tipo de situação. Na verdade, a culpa não é do futebol, né? A culpa é de quem diz que torce para o futebol e quem se infiltra no mundo do futebol. Sobre o Santos, Alex, o Santos novamente não fez uma grande partida. O roteiro, aliás, tem sido sempre o mesmo, né, Alex? O Santos faz um primeiro tempo até relativamente bom, depois vai caindo, sofre um empate, mas dessa vez teve um diferencial, né, Alex? Teve um diferencial que foi a vitória sobre o Ituano. É aquele jogo que vale pela vitória e pela combinação de resultados, né, Alex? Foi bom para o Santos, não só pela vitória em si, mas pelos outros resultados. Né? O Santo André empatou em casa com a Ferroviária, a Ponte perdeu para o São Paulo em casa, o Bragantino, que é o líder, perdeu para o São Bernardo fora de casa. Quer dizer, o Santos ganhou e se aproximou do Bragantino, né, o segundo colocado nesse momento. Enfrenta o Mirassol, né, na quinta-feira, 7 da noite, lá em Mirassol. E um jogo sempre complicado, né, porque o Mirassol sempre oferece dificuldades na sua casa, né, e é uma situação, o Mirassol vive uma situação semelhante à do Santos, né, Alex? É a mesma pontuação, só que não vence já há algum tempo. A última vitória do Mirassol foi justamente na terceira rodada. Uma situação igual a do Santos, que agora acabou nesse jogo contra o Ituano. E sobre você falava do Ricardo Goulart, né? O que valeu para o Ricardo Goulart ontem foi o gol. Não é aquela famosa, é quase aquela famosa frase do fez o gol e só, né? Porque ele ainda está recuperando a sua forma física, ainda está em outro ritmo, né? Por sinal, há a possibilidade, pelo menos o cara ele falou na coletiva do Ricardo Goulart, não viajar a Mirassol, justamente por ter sido um jogo na quinta, outro jogo já no domingo, né? Enfim, para o Ricardo Goulart a coisa não é tão boa, mas eu gostei bastante, Alex, do Lucas Pires, viu? Mais uma vez o Lucas Pires mostrando um belo futebol, inclusive o cruzamento do gol do Ricardo Goulart foi do Lucas Pires, né? Aliás, um cruzamento à la Kleber, né, o Alex? Até a postura do Lucas Pires foi muito parecida com a do Kleber. Não estou fazendo nenhuma comparação, é apenas uma questão física, né? Física e o jeito de bater na bola. E a coisa tá tão feia, né, Alex, que a gente até se encanta com um cruzamento, algo que deveria ser comum. Pois é um cruzamento bem feito, né? Porque vira e mexe,
vira e mexe, os caras dão um balão para dentro da área e vamos que vamos, né? O Lucas Pires realmente foi muito bem, concordo com o Ted. Antes da gente ir para o intervalo, só dizer aqui duas coisas. Teve uma outra morte relacionada à final do Mundial de Clubes, em São José do Rio Preto, num condomínio. Um sujeito tomou um supapo de outro lado, acho que bateu a cabeça e morreu, né? E o outro não aconteceu o pior, mas poderia ter acontecido porque eu testemunhei. Eu não vi o segundo tempo do jogo. Eu tava de plantão, depois eu tive um compromisso, e quando eu saí do compromisso, eu voltei a pé para casa e vinha passando pelos bares. Num bar no Gonzaga, o coitado do garçom, rapaz magrinho e tal, né, foi querer brincar com o sujeito que estava sentado, mas que era 3 vezes o tamanho dele. Parecia um halterofilista. E pelo jeito, imagino que ele deva ter passado o jogo xingando, gritando, torcendo e tal. Aí eu só escutei o rapaz falar assim, não precisa chorar não, né? Ele brincando, né? Aí o cara falou assim, não preciso chorar, mas se você quiser pode ter porrada. Ou seja, faltou ali um fio de cabelo para o cara não partir para a ignorância em relação ao garçom. Eu acho que talvez ele não tivesse que ter falado nada, porque a gente não sabe qual é o nível de ignorância da pessoa do outro lado, né? Hoje em dia, por qualquer motivo banal, fútil, alguém saca uma arma e mata a outra, né? Porque tem mais arma no mercado hoje do que bala soft, como diria o outro, né? Então, o cara se arriscou ao falar, né? Agora, a reação desproporcional, né? Falou que ia dar uma porrada no coitado do garçom, enfim. O futebol tem dessas coisas, infelizmente, não é uma exclusividade do palmeirense, não. Acontece com outras torcidas, enfim. Mas foi realmente lamentável, ainda bem que não aconteceu coisa pior naquela oportunidade. Vamos pro break aí, meu caro Felipe Brandão. Na volta a gente vai colocar os lances aí de Santos e Ituano. Eu coloco os lances, não é melhores momentos, tá? Lances só. Melhores momentos é outra coisa. E aí a gente debate um pouquinho mais sobre o jogo de ontem na Vila Belmiro. Voltamos em 1 minuto e pouquinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 50 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Você viu a propaganda do Sicoob, que aqui na Baixada Santista é Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Sicoob Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Capital Paulista, Grande São Paulo, ABC, e agora com a incorporação do Sicoob Santa também em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, tá certo? Deixa eu prestigiar aqui algumas mensagens antes dos melhores momentos. Lá no Facebook, o Homero Machado mandou bom dia aqui para mim, para os convidados, ótima semana a todos. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Todo santista sabe que o elenco é limitado, que faltam peças de qualidade titular, mas tomar sufoco dentro de casa contra equipes inferiores é inaceitável. A hora de mudar é agora, que o ano está no início. Fora Carilli, tá bravo aqui o Cacheta. No Twitter, o Eloy Matias Júnior, abraço Alex, pergunta, Léo Batistão, Thailson são opções no banco
ou são tipo o que tem para hoje? Assim, eu acho que o Léo Batistão é uma opção no banco, mas não pode ser uma opção no banco para entrar de centroavante e quando o time está todo lá atrás, para ele puxar contra-ataque, né? Até podia ter entrado o Thailson, mas era melhor ter entrado o Alanzinho, né? Que pelo menos ia botar uma correria, né? Para puxar o contra-ataque. O Léo Batistão entrou, ficou isolado e ficou dando butinada lá. E o Thailson ainda foi o que conseguiu fazer 2 jogadas. Uma em que ele arrancou e deu para o próprio Batistão e a defesa chegou e a bola foi para a lateral. E uma outra arrancada que ele dá pelo lado esquerdo que o rapaz do Ituano toma o cartão amarelo. O Lucas Barbosa, por exemplo, que todo mundo queria no time, coisa e tal, vocês viram? Ele entrou só para ser lateral. Ele entrou para marcar, ele não conseguiu fazer uma jogada como atacante. Ele só entrou para defender. Então, realmente fica difícil você falar a respeito do desempenho de certos jogadores que entram basicamente para dar um respiro e deixar o time mais apto a se defender, porque nem contra-ataque direito o Santos teve depois que o Ituano veio para cima no final do jogo, tá certo? Bom, vamos lá com os lances daquele jeitinho todo especial, meio que editadinho no susto. Vamos lá, Felipe Brandão, Deus nos ajude. Põe as imagens enquanto a gente fala aí. Só tira um pouquinho, tem que tirar o áudio, viu? Porque tem um áudio fake aí nessa história. Vamos sem áudio, sem áudio 2. É o gol do Marcos Guilherme, numa jogada que o Zanocelo constrói lá para o Madison, e foi o melhor jogo do Zanocelo, para quem gosta de cornetar o Zanocelo, e a gente falava, olha, o time com o Camacho prejudica o futebol do Zanocelo, e só de ter o Balieiro ali, o Zanocelo jogou melhor, né? E criou o lance da jogada aí do Marcos Guilherme. Sabe por que fica muito tempo, Felipe? Porque os caras metem muito replay, né? Tem replay até dizer chega, tem 15 replays aí os lances, mas enfim, só cada gol dá 1 minuto, por isso que a gente tem que ficar esperto com os lances aí, tá certo? E o Marcos Guilherme, que eu não escalaria, acabou entrando aí e fazendo um papel de homem de área. Ó. Esse gol que ele fez, até o Ted Sartori faria, sem dúvida alguma. Leandro Maia com certeza, porque é mais jovem e tal. O time, Leandro, deu uma melhorada com as mudanças, mas claro que não foi o suficiente, não chegou nem perto de dizer, olha, não é este é o Santos que sonhamos, né? Sei lá o que o Carille vai fazer nos próximos jogos, que é o Mirassol fora, já citado aqui, depois é o clássico contra o São Paulo na Vila domingo que vem, Leandro. Eu acho que o que o torcedor fica mais incomodado é que você não vê nenhuma expectativa de mudança, né? Porque você vê que o elenco vai ser esse, não vai ter grandes alterações, mas também você não vê nenhuma mudança tática ali de jogo, um pouco mais elaborado, uma tentativa diferente. E os principais erros do Carille têm sido no segundo tempo, né? Que é quando o técnico ali trabalha, né? Tem que fazer sua substituição, mudar o jogo, mudar o time. E o Santos tem ido mal. Tem ido mal no segundo tempo, o Carille tem feito substituições que não tem funcionado. Aí não é nem questão de qual jogador entra, qual jogador fica fora, é questão da visão de jogo que ele está tendo ali na hora, né? Acho que no momento ele tirou o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart de uma vez para colocar o Batistão ali no ataque também para puxar contra-ataque. Não faz muito sentido. Era melhor ter deixado ou o Marcos Leonardo ou o próprio Goulart ali para ser um falso 9 com o Batistão ali pelo meio. Então o Carille tem feito algumas mudanças que não tem surtido efeito, não tem funcionado. Mas é o que eu falei. O trabalho do Carille é esse. O torcedor tem que entender. Não vai ter nada de diferente no trabalho dele, não vai ter nada de muito elaborado, e o Santos vai conseguir esses pontos necessários para não correr risco. E vai conseguir uma vitória aqui, uma vitória ali. É o suficiente para o Santos no momento? É o que a diretoria acha suficiente? Se for o que a diretoria acha suficiente, o Carille continua. Se não achar suficiente, só esses pontinhos aí que o Santos vai conseguir para não correr risco, aí tem que trocar. Porque diferente do que é feito, não vai ter. Até pelos trabalhos anteriores e até pelo que a gente viu. Não adianta querer que saia limão de laranja, né? Não, é isso que vai ter, e o torcedor ou aceita esse tipo de
jogo que vai conseguir esses pontinhos ou troca de comando. Atenção, não achem estranho que... cadê o gol do Ricardo Goulart? Calma, isso é uma tática nossa da edição aqui, passamos até esse lance, agora nós vamos passar o gol do Ricardo Goulart. Nós temos quanto tempo ainda? Fez mais um minuto? Um minuto dá pra gente ver o gol do Ricardo Goulart por todos os ângulos para você curtir, como diz o nosso amigo Odinei Ribeiro. Põe aí então, vai, a sequência dos lances, meu caro Felipe Brandão. Essa cocada que o Marcos Guilherme dá na bola, coitadinho, ele é baixinho e tal, não teve muito jeito para pegar essa bola. Vocês percebam aí que já havia uma mudança tática, né, com o Lucas Braga na direita, o Marcos Guilherme lá na esquerda. O Marcos Leonardo não teve lá grandes chances, e aí é o lance do gol, né? O Lucas Pires, olha só, que cruzamento na cabeça do Ricardo Goulart, para fazer o gol da vitória. O Ricardo Goulart, que eu disse no vídeo pós-jogo do Canal 10, é evidente que ele não está no mesmo ritmo do time, né? Eu não tapo o sol com a peneira, apesar de que alguns idiotas falam, eu não passo pano, né? Eu estou vendo que ele não está bem, estou vendo que ele não está no ritmo, né? Só que, tecnicamente, você percebe só no posicionamento e na chegada do Ricardo Goulart que ele é um jogador fora da curva para o futebol brasileiro, porque ele acertou uma cabeçada perigosa contra o Guarani, que podia ter sido gol, contra o São Bernardo, que ontem ganhou do Bragantino, ele botou uma bola na trave, e mesmo jogando mal ele fez esse gol aí. Tanto é que o Carille já imagina colocá-lo no banco ou nem levar para Mirassol, para ser feito um trabalho físico de recuperação, porque ele jogou em sequência todas as últimas partidas. E vamos lembrar que o ano passado, quando colocaram o Batistão direto e reto, o Batistão teve a lesão que o tirou de boa parte da sequência da temporada. Histórico idêntico, jogador vindo da China com grande período de inatividade. Então, assim, já deu para perceber que tecnicamente o Santos tem um jogador diferente, mas ele precisa ser bem cuidado, ser bem tratado. Fora o fato que eu acho que ele talvez ainda não tenha se encontrado no aspecto tático. O meio de campo do Santos, ele parece que ainda não se achou. Você viu que o Zanocelo deu uma melhorada sem o Camacho e tal, mas o Sandri voltou ontem. Ainda tem coisa para dar liga nesse meio de campo. Até eu discuto se não era melhor você ter 4 no meio efetivamente e 2 na frente e tal. O Ângelo também não estava ontem. Enfim, eu acho que algumas coisas boas a gente viu. O Bauerman, que fazia aniversário, foi muito bem. O Lucas Pires, que o Ted já citou. O Goulart por ter sido decisivo, né? O Zanocelo por ter melhorado. Mas é como o Leandro falou, é muito pouco, né, ainda, né? O Santos não pode chegar contra o Mirassol e jogar do mesmo jeito, Ted, porque vai ser um Deus nos acuda de novo, né? Exatamente, Alex. Não dá para jogar dessa mesma forma, né? Não dá para contar que o Lucas Pires vai cruzar bem novamente, que o Ricardo Goulart vai acertar o cabeceio como acertou. A verdade é que foi um lance bonito, construído, mas também não acontece toda hora, né? E até eu falei do Lucas Pires no início, e era para falar do Zanocelo também. Eu até brincava, mas com um pouco de verdade, em outras tribunas que eu participo, falando do Zanocelo e do Camacho, né? Eu brincava que eles podiam tirar para o ímpar, que qualquer um que saísse, qualquer um que vencesse podia sair, porque os dois não estavam completamente bem. Mas o Camacho é interessante, né, Alex? Porque ele teve um momento que eu não sabia, nem ele sabia direito o que fazer, porque ele se deu bem como primeiro volante, como segundo volante e como meia, nem sempre ele se dava muito bem, embora ele tenha um bom toque de bola, mas ele não sei se ele precisa de uma proteção para se soltar um pouco mais, se ele protegendo ele fica um pouco melhor, então eu acho que ele se sentiu um pouco mais seguro com o Balieiro, porque ele e o Camacho batem cabeça em termos de característica, né? Então um deles poderia sair, o Camacho não estava tão bem assim também. O fato é que o lançamento que origina o primeiro gol também mostra pelo menos um bom toque de bola, uma qualidade de passe do Vinícius Zanocelo, que nem sempre ele mostrava. Eu ficava preocupado com esse rapaz, porque você não sabia o que ele queria. E outra, né, Alex, a respeito da formação para quinta-feira, né, sem caso, né, o Fábio Carille não conte com o Goulart, né, por opção, né, para recuperação do próprio jogador, será que ele vai de Pirani novamente aí? Como aquele jogador ali, de repente para se aproximar um pouco mais da área? Não sei o que o Carille pensa
esse próximo jogo em termos de posicionamento de substituto para o Goulart, caso, repito, ele opte por manter o Goulart fora nesse jogo contra o Mirassol. Tirar o Goulart desse jogo contra o Mirassol. O Sidney F aqui na live está dizendo que Ricardo Goulart está fora do jogo contra o Mirassol. Então, oficialmente eu não vi ainda. Eu acabei de falar aqui no programa. O Carille, na coletiva ontem, falou que é possível que ele seja retirado do jogo. É possível. Aliás, esse tema surgiu até na nossa live do Canal 10 no sábado, a live pré-jogo. Teve gente que falou isso. Será que não é melhor usar o Goulart um pouco no segundo tempo? Será que não é melhor tirar um pouco e tal? E o internauta, de forma inteligente, percebeu aquilo que a própria comissão técnica já está imaginando para a sequência da temporada. Agora, Otédio, você só me permita discordar dessa comparação Camacho com o Zanocelo, porque assim, o Camacho ele até acertou algumas boas jogadas quando ele chegou, mas entre você ficar com um atleta que é um veterano e um outro que é jovem, que tem potencial para crescer, e o Santos até pensa em comprá-lo, eu não pensaria duas vezes entre manter o Zanocelo e tirar o Camacho do time. Porque o meio de campo que deu liga o ano passado tinha o Zanocelo e o Felipe Jonathan, inclusive. Então agora tem a opção do Sandri. Eu acho o Zanocelo um jogador que tem muito potencial. Claro, não é nenhum super craque, mas ele tem para onde crescer, ele tem potencial para evoluir. O Camacho não, o Camacho não vai sair disso. Ele é um cara para você ter no grupo, para entrar num segundo tempo, você está lá ganhando, ele entra como um terceiro volante, para dar uma pensada no jogo ali, uma assentada na bola, não é? Calma, falou a pensada no jogo, os caras já vão dizer, ele não é armador, eu sei disso. Mas, sabe, usar a experiência dele, basicamente para isso que eu acho que o Camacho serve para o elenco do Santos. Eu teria 5, 6 outras opções antes dele para montar Balieiro, Sandri, o Jobson, sei lá, qualquer coisa, mas o Camacho é mais pela experiência mesmo. Eu acho que o Zanocelo nesse time aí tem que jogar. Diga até. Eu comparei, sem querer te cortar, Alex, eu comparei no sentido de características mesmo, quanto os dois vinham rendendo não tão bem assim. Claro, você foi perfeito. O Zanocelo é mais jovem, tem muito mais a crescer, tem mais tempo para crescer, digamos assim, tem menos idade e mais tempo para crescer, mas eu ainda espero, sabe, Alex, claro, isso ainda demanda tempo, mas eu ainda espero que o Sandri ocupe essa vaga de primeiro volante, ou até, o próprio Zanocelo já desempenhou isso bem, mas tendo o Sandri, ou até o Balieiro, que também vai voltando, aos poucos a desempenhar um pouco melhor, mas eu acho que ainda o Sandri, quando entrar, Alex, eu acho que não sai mais, só sai se machucar, alguma coisa assim, mas acho que quando o Sandri entrar, essa primeira volância, como diria o outro, estaria garantido, e o trabalho do Zanocelo estaria mais garantido ainda como segundo volante, embora, repito, o Santos ele tenha estado muito bem também como primeiro volante. Ou até mais. O Sandri não tem como, né? Não tem como. O Sandri liberado, ele é titular absoluto do time. É ele e mais 2 ali, né? Eu não tenho dúvida. Até porque o Sandri já parou muito, já machucou o tornozelo, já teve Covid, já teve a lesão do joelho. Tá na hora desse rapaz ter sequência. Agora, Leandro, vou provocá-lo. Vou lhe provocar. Só me parece no modo pistola com o Carille. Acho que se dependesse da sua opinião, ele já teria sido mandado embora faz tempo, é isso? Eu acho que é uma questão do que a diretoria pretende, né? Acho que ano passado o Carille fazia sentido para o momento que o Santos estava, que era salvar do rebaixamento, conseguir aqueles pontos, conseguiu, mas para um ano que a diretoria pelo menos passou a impressão que queria coisas melhores, né? Não títulos, né? Porque a gente sabe que não foi para isso que o time foi montado, mas para correr menos riscos, pelo menos disputar um campeonato paulista, alguma coisa assim, a mais do que foi feito ano passado, é muito pouco. E às vezes eu vejo o torcedor reclamando, né, pedindo para o Carille fazer algo de diferente. Não vai fazer porque é o estilo de jogo dele, né? Como eu disse, o Santos não vai sofrer na tabela, não tenho dúvida disso, mas também não vai ter nada de diferente. O torcedor não vai vir nada fora da casinha, nada, uma mudança tática diferente. Esse é o estilo de jogo. É uma decisão complicada, até porque não tem muita coisa no mercado nacional também que possa fazer muito diferente assim do que é feito. E o Santos também não tem dinheiro para contratar um técnico de fora, né? A gente vê o Corinthians
sofrendo aí já algumas semanas tentando um técnico estrangeiro e não conseguindo por aquela questão financeira, que é muito caro. Então, eu acho que cabe ao torcedor, que é difícil entender, mas entender que esse momento aí, se o Carille for continuar, acho que vai ser nessa pegada aí. Não vai ter grandes partidas, pode ser que sofra num jogo, sofra menos em outro, sofra mais aqui, menos ali, mas não vai correr riscos, como ocorreu ano passado, mas também não vai conseguir nada muito diferente do que está sendo visto agora. Até porque não teremos muitas contratações, pelo que a gente tem acompanhado. Então o time é esse, a não ser que os jogadores aí individualmente façam partidas excepcionais todos os jogos, como o Marcos Leonardo fez uma vez, como o Ângelo vem fazendo. Mas eu acho que é uma questão... Eu já vi outros torcedores questionando isso. É uma decisão que a diretoria do Dracena vai ter que tomar entre não sofrer com resultados ou pensar em algum tipo de trabalho mais duradouro. Porque, pelo que a gente acompanha de futebol, se o Carille perder 1, 2 seguidas aí, o boné já vai começar a pular da Vila Belmiro. Aliás, Vila Belmiro, o bairro, que segundo me informa aqui o Felipe Brandão, completa hoje 112 anos, é isso? O bairro da Vila Belmiro completando 112 anos. Ted, que gastou chinelo e sapato lá quando fez o livro do centenário da Vila Belmiro, ela todo dormia debaixo da arquibancada, o Ted, coisa e tal, né? Coisas do gênero. Agora, sobre essa questão do Carille ficar ou não, eu acho que tudo na vida é timing. Eu olhando aqui a tabela do campeonato, o Santos vai pegar o Mirassol fora e depois pega o São Paulo na Vila. No próximo domingo, 4 da tarde, transmissão da Record também. Aí o Santos, na 9ª rodada, pega o Novo Horizontino na Vila. Ou seja, não é nada difícil, assim, apesar de que eu achei o São Paulo bem contra a Ponte Preta ontem no segundo tempo, propondo o jogo de uma forma que o Santos não está fazendo. E o São Paulo está atrás na tabela, né? E apesar da crise do Rogério Ceni ontem, mas o cara da Ponte deu gol de presente lá, mas o São Paulo propôs o jogo, né? Aí o Santos tem lá, depois do Novo Horizontino, que é o pior time do campeonato, uma saída contra a Ferroviária no sábado, dia 5, 6h30 da tarde. O Santos tem um jogo atrasado tem um jogo contra o Palmeiras no dia 13, lá no Parque das Alianças, que é um domingo, 6h30 também. Na 12ª rodada e último, o Santos pega o Água Santa. Então, assim, não é complicado o Santos fazer uma campanha assim de classificação, ou pelo menos para não passar susto, eu acho, né? O que eu acho que pode determinar uma queda do Carille talvez a não classificação para uma próxima fase do Campeonato Paulista, ou uma classificação traumática, uma desclassificação traumática numa outra fase, tipo na 1/4 de final contra o Bragantino, ou na Vila ou em Bragança, ou pior ainda, se for contra a Ponte Preta ou com o Santo André, ser eliminado de forma bizarra. Acho que isso poderia determinar a queda do Carille. Numa semifinal contra um rival, tomar uma goleada, isso pode determinar. Ou numa semifinal contra um time do interior, o São Bernardo de novo, ou o próprio Mirassol, ou Guarani, ser eliminado por um time do interior na semifinal. Pode acontecer. Na decisão do Campeonato Paulista, pegar um rival e tomar duas trauletadas daquela de perder de vista, entendeu? Agora, se chega na final, perde nos pênaltis e tal, acho que ele vai ficando. Mas, Alex... E aí eu só não entendo assim, hoje opção de futebol brasileiro não tem. A não ser que as pessoas aceitem o Mano Menezes, o Roger Machado. Eu acho que o cara que poderia vir por conhecer o Santos seria o Dorival. E só de técnico brasileiro. Agora, temos condições, tem cenário para trazer o BKSS, por exemplo, um técnico estrangeiro? Não sei, cara. Então a diretoria ela talvez esteja indo na segurança de alguém que já conhece o grupo, que está aí fazendo o trabalho, que pode apresentar mais do que está apresentando, porque esse Santos hoje não está sendo competitivo como foi o Santos que ganhou de Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense.
Flamengo, quase ganhou do Inter no final do ano passado no Campeonato Brasileiro. Não é o mesmo time, está jogando menos. Então eu acho que a questão de demitir ou não o Carille, ela precisa ter um timing. Ganhou do Ituano, se tivesse perdido hoje poderia ser demitido, mas ganhou. Se calhar de empatar contra o Mirassol e ganhar do São Paulo, não tem como tirar o cara, faltando 4 rodadas para acabar a primeira fase do campeonato. Então é isso. Vai ter um momento para se analisar essa situação. E a forma como ela vai acontecer. Se não classificar na primeira fase, se cair na quarta, se cair na semi, se perder uma decisão, dependendo do que acontecer, entendeu, Ted? Diga lá. Não, você estava falando de exemplos, né, situações em outras fases que poderiam determinar uma saída do Carille, né? Inclua também nessa. O Santos já viveu isso em 14, né? O Santos perdeu uma decisão nos pênaltis para o Ituano, né? Pode acontecer o Santos fazer uma final com o time do interior e perder nos pênaltis. É um negócio mais raro, mas acontece. Mas você está coberto de razão. Acho que tem que ter um timing também. E outra, e essa do técnico estrangeiro, eu também não vejo essa condição de se trazer o técnico estrangeiro. Acho que vindo quem vier, seja quem venha, eu acho que vai enfrentar uma situação, por mais conhecimento que tenha, por mais tudo bem. Aconteceu com o São Paulo aquela vez, também o Santos foi eliminado de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, uma série de coisas, foi visto brasileiro. Mas também diante de um Flamengo que sobrou. Mas eu acho que trazer um técnico estrangeiro nesse momento, eu acho que é incidir no mesmo erro que aconteceu com o Ariel Holan, que a gente pensava uma coisa e acabou a coisa não sendo desenvolvida pela carência de elenco, carência de se trazer alguém para compor esse elenco e talvez a carência de alguém. O Ariel Holan a gente esperava um pouco mais de conhecimento. Não é que ele seja um desinformado, mas a gente esperava um pouco mais de informação. E por mais que o cara seja informado, de repente o cara precisa ser muito informado, aí que ele não vem mesmo, porque ele vai ver o cenário que o Santos tem nesse momento. Então eu não vejo esse cenário para trazer um técnico estrangeiro, caso, repito, projetando uma possível demissão do Carille, caso o Santos vá muito mal ou seja eliminado em condições totalmente adversas. Muito bem. Esse debate ele vai se arrastar porque o torcedor está muito bravo. Eu vejo até nas redes sociais muita gente questionando aí até a coletiva do Carille, que acharam que ele colocou na conta da molecada e tal, que a molecada está sentindo e tal. Aliás, o Alex, ele fez uma comparação que eu não achei muito feliz, aí não se refere à molecada, mas se refere, ele citou o time de 2009, que tinha 2 jovens, o Neymar e o Ganso. Pô, o time tinha um monte de experiente e perdeu pro Corinthians, também tinha experiente. Eu acho que a comparação, a analogia dele é que não foi boa. O time de 2010, se bobear, tinha mais meninos do que o de 2009, enfim. Deixa eu ler as mensagens aqui do nosso chat do YouTube, senão não dá tempo. O Eitmizobi, bom dia a todos aqui. Entrada do Lucas Barbosa melhorou a marcação. Pois para você ver, a gente precisa de um atacante para melhorar a marcação. Foi o que eu falei, ó, o cara não teve a chance de dar um chute no gol. Teve a chance de criar uma jogada, porque o time estava todo retraído para não perder a partida. O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex e amigos ligados. Ele está lá em Angatuba, São Paulo, sempre ligado em vocês, graças a Deus. Palmeiras continua sendo a piada brasileira. O Eite está dizendo que tem que melhorar o meio de campo, meio habilidoso. Vitinho do São Bernardo deve ser barato. Mas é só depois do campeonato, que agora o São Bernardo não vai liberar, né? Vamos aguardar aí se pode dar negócio. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Parece que nossa realidade é aceitar o elenco mediano e contar com o imponderável no quesito títulos. Mesmo assim dá para extrair mais, apenas fazendo as escolhas certas. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Só acho um erro Goulart jogar no meio campo. Mesmo em forma, ele não dará mobilidade ali. Ele é jogador de área, provou isso ontem. O José Silva, bom dia, Dom Alex. Enfim, temos um lateral esquerdo, Lucas Pires. Sei que é cedo, mas vejo um enorme potencial nele. O Maurílio Triano, é isso? Boa tarde, pessoal, parabéns pelo programa. Obrigado, Maurílio. O Francisco Ribeiro, boa tarde, Alex. Eu não gostei do Santos, não jogou nada. No segundo tempo, o Carille não vai ficar. O Carille não vai ficar no Santos após o Paulistão. Será mandado embora. Pode ser, só se ele ganhar o Paulistão, né? Feio do jeito que o time tá. Mas ganha nos pênaltis, já pensou? E foi campeão, aí não tem como mandar o sujeito embora, né? O Adonis Varax, eu entendo jogar feio contra time grande,
que você quer o resultado, mas contra time pequeno, Carille é muito medroso. O Rogério das Trufas, abraços, eu acredito que vamos melhorar. Não vai ser um ano fácil, mas vamos ser bem melhores, bem melhor, então vamos acreditar. O Eloy Matias também está aqui no YouTube. Quando vem time pequeno jogar na Vila e fica todo atrás, a gente sofre. O Fábio Lima, e vou dar um pitaco, Santos joga no 4-4-2 com o Marcos Leonardo e Goulart na frente. E no meio de campo, Sandro e Felipe Jonathan, Zanocelo e Bruno. O Pirani não escala porque ele joga com o Manhaca. O seu Ciro Alves, bom dia, Alex e convidados. Alex, tirando o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, esses outros times estão engatinhando, inclusive o nosso Santos. Será, Alex, um dia que veremos o Santos nesse nível? Olha, seu Ciro, o Santos pode chegar nesse nível, sim. Por exemplo, há times na Europa que competem sem ter a grana que, por exemplo, o Atlético de Madrid compete com o Real Madrid e com o Barcelona, né? Você precisa ser... O próprio Borussia Dortmund, que é uma grande equipe, ela não tem o potencial econômico do Bayern de Munique. Vira e mexe, o Bayern vai lá e tira jogador do Borussia, e ele continua sendo competitivo por lá. Mas para isso precisa se reestruturar. E o Santos está em processo de reestruturação e tem gente que reclama, acha que esquece esse negócio aí de reestruturação, esquece isso aí, vamos contratar, para ganhar o Paulistão e vamos que vamos. Pode ganhar agora, mas no longo prazo não vai conseguir competir não, tem que sofrer, o fato é esse. A gente está pagando o pecado deixado aí, né, no passado do clube, e vai ser assim até durante um tempo. O Sidney F também mandou boa tarde aqui a todos. Quem mais que eu não li aqui? O Fábio, os problemas de falta de fôlego ocorrem desde os tempos do Gesualdo Ferreira. Já se passaram 3 anos e nada foi feito para acabar com essa situação. Então, Fábio, eu acho que é uma coincidência, sabe por quê? Porque a gente está comparando times de início de temporada. Gesualdo, Ariel Holan, é normal o time estar abaixo. Eu até expliquei isso na live de sábado. O São Paulo, ano passado, fez uma aposta pelo título paulista. Ele antecipou processos da preparação física dele para o time voar nesse começo de ano. O que aconteceu? Foi pior que o Santos no Campeonato Brasileiro. O próprio Palmeiras antecipou processos de preparação física para poder estar melhor fisicamente para jogar o Mundial de Clubes. Vai ter algum ponto na temporada em que ele vai sentir uma diferença, por exemplo, em relação ao Flamengo e o Atlético, que fizeram uma pré-temporada diferente, sabe? Então, assim, eu acho que é só uma coincidência, até porque são preparadores físicos diferentes, já trocou um monte de gente de departamento médico, de fisiologia, de fisioterapia do Santos, não é todo mundo que está lá assim, que foi incompetente. Eu acho que é uma questão da temporada mesmo, tá certo? Quem mais Alex, aqui? Pois não. Só um parênteses a respeito desse negócio do físico, até falando do Santos atual, é curioso, eu pelo menos não vejo, não sei o que você acha. No geral, assim, eu não vejo o Santos cansado fisicamente. Eu acho que parece mais um problema de postura mesmo do que um problema físico. Eu vejo cansaço. Eu vejo. Você vê cansaço? Eu vejo cansaço. Assim, o cansaço que faz com que o reflexo não seja o mesmo. Bom, aí pode ser. Assim, o cara pensa uma coisa, a perna não responde. O cara até corre, mas a velocidade de movimento você percebe que é diferente. Tem cara que tá dele as jogadas. Imagino que isso ainda vai dar uma melhorada na temporada. O Eite está dizendo que contra o Mirassol talvez sejam 3 zagueiros, não sei. O Nazir Caiate, o problema não é o Balieiro eventualmente como titular, mas ter a possibilidade de Jobson e Camacho como titulares no meio de campo. Então, mas eles são jogadores para compor, o Nazir. O Santos hoje tem que pensar em Sandri e Zanocelo como titulares, né? E eventualmente um ou outro desses atletas entrarem. Foi falado aí do rapaz do Fortaleza, né? Ronald, é isso? O Santos está atrás de um volante de novo, não devia nem ter parado de ir atrás, mas precisa trazer alguém, né? O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex, estamos juntos, todos na mesa aí, o Ted, o Leandro, gostei muito do Bauerman, Lucas Pires tem que ser titular, Marcos Guilherme foi bem, Lucas Braga, sem comentários, é um leão, ele está lá em Pirajuí, São Paulo. O Lauro Viana, bom dia, com relação ao plano tático não há nenhuma surpresa, sabemos o que esperar do Carille, o que me incomoda é a execução, o time anda em campo, chega atrasado em todas as disputas, não consegue trocar 3 passes. Então, Lauro, é isso que eu estou acabando de dizer, o Santos tem as dificuldades que o Corinthians tem,
O William, por exemplo, no Corinthians, jogou quantas esse ano? Né? O próprio São Paulo apresenta a dificuldade de execução, porque talvez realmente seja essa coisa da preparação física que está ainda num processo de complemento, né? Pode ser, eu estou aqui conjecturando, mas deve ter alguma coisa técnica também e mal ajambrada taticamente, que eu repito, o Camacho com o Zanocelo não dá certo. Quando o Zanocelo não teve o Camacho, ele foi muito melhor. O Juarez Sanches, o problema é que não dá para continuar assim. Precisa melhorar, tem razão. Apareceu alguém aqui que não conhece. Lauriceia Gomes de Maio. O Santos não tem Mundial. Lauriceia, minha querida. Lauriceia, é isso. O Santos não tem Mundial. Sei lá, vai ver que a pessoa... Acho que ela se enganou de time. A gente não sabe, pode ter algum problema de saúde, né? A pessoa entrou em coma, ficou 40 anos dormindo, assim, 50 e tal, e acordou. Tipo, que mundo estamos? 2022. Quando eu dormi aqui do coma, sei lá, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa de 70, vai ver que é isso. Mas também já era para saber, né? Ou então vai ver que não tinha internet naquela época. O pessoal vai ver que morava em algum lugar distante. Por acaso, talvez ela não soubesse que o Santos ganhou do Benfica lá em Portugal. Acontece. Aqui no Brasil. Nem todo mundo é obrigado a ser bem informado, né? Ou ser inteligente e tal. É assim mesmo. O que mais aqui? Vamos usar aqui mais uma mensagem. Lauro Viana caiu? Não, caiu não. Estamos aqui. Caiu? Alguém caiu? Não. Estamos aqui firmes e fortes. Machucou, tá tudo bem. O Sidney está dizendo aqui que o Fortaleza recusou a proposta pelo Ronald. Ô Leandro, você acha que a diretoria parou de procurar o volante e resolveu achar que era hora de procurar de novo? Será que é isso? Mas dá tempo agora para o campeonato? Então, é complicado. Eu acho que agora estão indo atrás. Todos os bons jogadores aí que estavam no mercado já estão empregados, né? O Santos está procurando aí uma opção aí de scout, alguma coisa aí que faça diferença, que eu acho que nesse momento não vai encontrar. Eu acho que quem o Santos tinha que contratar, que iria fazer diferença, já foi contratado, e se for agora para um próximo passo, eu acho que é só para o brasileiro mesmo, que aí você vai ter aí o meio do ano, vai ter alguns jogadores sem contrato, da Europa, aí mais velhos, alguns jogadores aqui do futebol brasileiro, porque agora, achar alguém no meio de campeonato regional é meio complicado. Só esses casos de scout, mas que eu acho que não chegariam para jogar. Chegariam numa contratação estilo essa do Bruno Oliveira, que foi feita. E o Santos hoje não precisa desse tipo de jogador. Até porque tem bastante jogador aí na base, funcionando. Eu acho que o Santos precisaria de jogadores que chegassem para jogar, e nesse momento não vai encontrar esse jogador, porque ou estão empregados, ou os clubes não vão liberar, porque o Santos não vai ter dinheiro para bancar. Então acho que para a contratação mesmo agora é trabalhar para o meio do ano. Não acho que vai correr risco no Paulista, é trabalhar para ir no meio do ano, conseguir reforçar o time para o Campeonato Brasileiro, para o resto da Copa do Brasil e as fases finais da Sul-Americana. Muito bem. Bom, já não pediram aí o rapaz do São Bernardo, aí o Meia? Uma dessas a diretoria também vai ficar de olho. Daqui a um mês e meio, não mais, né? O Campeonato Paulista acaba um pouquinho mais para frente. Já vai ter o cara do Guarani é bom, o cara do Botafogo é bom. Pode trazer, pode tentar, mas é o que o Leandro falou. O cara que vem do time do Campeonato Paulista e dos times menores, eles vêm para ser observados. Pode dar certo, pode não dar. Agora o cara pronto, falando, fulano está contratado para jogar. Aí é outra história, né? Efigênio Filho mandou aqui, boa tarde, Lorde, convidados. Domingo contra o São Paulo teremos a chance de ganhar do treinador Rogério Ceni pela primeira vez. Ted, você que é o homem das histórias, o Santos nunca ganhou do Rogério Ceni de técnico, nem quando era do Fortaleza? Que coisa, olha, né? Pois é, eu lembro dele no Cruzeiro, que acho que o Santos perdeu, não foi? Se eu não me engano. Se eu estou enganado, aquele curto período no Cruzeiro, se eu não estiver enganado. Mas realmente, eu tenho que dar uma pesquisada para confirmar isso aí, mas é bem possível, viu, Alex? É bem possível. Enfim, aqui o Rogério, coitado, o Neymar judiou muito dele,
E agora ele fica com sangue nos olhos quando vai enfrentar o Santos, né? Agora, eu tô falando hoje, segunda-feira, hein? O São Paulo quase perdeu do Santo André, que o rapaz lá do achocolatado botou a bola no espaço, a dupla achocolatada lá. Eles fizeram os gols, né, do Santo André nessa rodada. Mas, olha, o São Paulo podia ter perdido do Santo André. Ou a Ponte Preta está enganando a gente muito bem, ou o São Paulo cresceu. Ou aquela entrevista, a primeira história que vazou no UOL, e depois a entrevista do Rogério Ceni deu uma balançada em tudo lá e a coisa caminhou, porque, repito, o São Paulo tá certo que ganhou um gol de presente no final, mas ele propôs o jogo. Quando estava perdendo, ele foi para cima da Ponte Preta. Então não achem que vai ser assim, o São Paulo tá mal, tá em crise. Isso aí é o jogo que pelo amor de Deus, o torcedor acha que, né, o rival vem aí de qualquer jeito, os caras vêm aqui e dão trabalho pro Santos, aí já viu, né? Aí, por exemplo, é o caso em que a batata do Carille pode assar, né? Não sei se assará, mas pode assar, como diria o outro. Enfim. O Auro ainda não foi oficializado, né? Não temos informação ainda do Auro, né? Nada aí, né, Felipe Brandão? Deixa eu ver aqui no grupo se tem alguma coisa do Auro que está chegando aí, mas é aquilo, até chegar, ser oficializado, assinar o contrato, treinar, não sei o quê. Estreia quando? Ficar à disposição para quando? Será que para domingo? Sei lá, né? Mas é a quarta contratação do Santos, né? Em tese é o terceiro para jogar. Alex, sobre o Auro, né? Tá para oficializar, eu acho que eu até comentava isso também no De Olho no Peixe outro dia. Eu queria me lembrar onde é que eu ouvi essa informação. Não sei se foi aqui mesmo, se foi por você ou se foi por outra pessoa, que o Auro estava jogando, chegou a jogar mais à frente, no meio campo. E ele joga nas duas laterais, quer dizer, aquela contratação 3 pelo preço de 1, né? Então, para o Santos é uma maravilha e para o Carille também, né? Porque dá um problema na lateral direita, chama o Auro. Dá um problema na lateral esquerda, chama o Auro. Dá um problema no meio campo, chama o Auro. Quer dizer, é aquela contratação que pode servir para várias frentes. E podem fazer com ele a mesma coisa que fazem com o Marcos Guilherme. O Santos não tem a carência de lateral, então deixa o cara jogar na lateral, pelo amor de Deus, porque para outras posições tem que ter outras alternativas. Aí senão, o Marcos Guilherme vai lá e faz um gol, e aí os caras pedem para bater palma para ele, porque provavelmente o jogador ouviu as críticas e ficou chateado, né? Ele pode não ser um cara brilhante, mas ele faz lá o papel dele, ele tenta ajudar e tal. Eu sempre falo, o jogador não obriga o técnico a escalar. Pega uma faca, põe me escala aí, né? E o cara foi lá, fez o gol e ficou assim, daquele jeito. Aliás, o Marcos Guilherme, que tem uma história muito triste, né? Ele precisou se ausentar de redes sociais porque aquilo mexeu com o emocional dele no tempo do Internacional, principalmente uma crítica que passa do tom, que chega às raias da crueldade com o ser humano. Então eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que você pode criticar, como eu não gosto do futebol do Camacho, como eu acho que o Marcos Guilherme não pode ser titular do Santos, pode ser outros jogadores, mas aí você ficar indo lá no Instagram do cara, o cara tá lá uma foto dele com a família, a pessoa é sem noção, né? Bate muito bem das ideias, vai lá e xinga o jogador na foto do cara com a esposa, com os filhos, entendeu? Uma coisa é a crítica profissional, a crítica pontual e construtiva. Outra coisa é ficar perseguindo, né? Aí você escolhe alguém para malhar. O Ricardo Goulart já está entrando nessa. Tem gente que todo dia, Ricardo Goulart é esse, Ricardo Goulart é aquilo, não sei o que. O cara fica escolhendo, tem raiva, porque o cara ganha 500 mil reais por mês. Mas é engraçado que quando tinha jogador que ganhava 150, eu li a torcida assim, porra, dispensa o Jean Mota, fulano Beltrano, junto e traz um de 500. Aí traz, e os caras reclamam, entendeu? Então a torcida não sabe o que quer. Ou ela quer jogador barato uma hora e quando traz um cara ela não quer. Ela quer um cara de ponta, um jogador de altíssimo nível da Europa. Não tem como, filho, não tem dinheiro para isso, né? Os caras querem que traga lá o Jorginho do Chelsea, porque se declarou torcedor do Santos. Não, o Fabinho também torce pro Santos. Queremos a nossa dupla de volantes, porque eles torcem para o Santos. Nosso meio de campo ideal um dia, Fabinho, Jorginho e Andrés Pereira, que vai pedir desculpa. Tá difícil agradar todo mundo, né? Aí quando passa da raia do que é digno, né? Do que é uma vida em sociedade, você ficar perseguindo, ofendendo o ser humano que está lá trabalhando o tempo todo, reclama com quem coloca ele lá. Quem escala e quem mantém. Se não presta, manda vender qualquer coisa. O cara não tem culpa, aliás, só atrapalha isso. Porque o cara fica lendo esse monte de ataque antes do jogo,
Você não sabe como ele vai reagir, você não sabe se ele vai usar aquilo como motivação, se ele vai ficar chateado, não vai conseguir jogar, enfim. Mas enfim, também eu estou pregando no deserto. Pedir isso para certas pessoas é a mesma coisa que nada. Meus caros, vamos nessa, que é bom a beça, como diria o outro. Meio-dia 31. É isso. Esse aqui tá certo, aqui ele tá um pouquinho adiantado. Ted, obrigado pela presença, hein? Por estar conosco aqui nesta edição do Esporte em Destaque. Concorrido Ted Sartori, um abraço, até a próxima oportunidade, tá certo? Grande abraço, Alex, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Como eu sempre digo, é um prazer participar do Esporte em Destaque, nas tribunas que você está, é sempre um prazer. Um grande abraço ao Leandro também, reencontrá-lo aqui no programa. E um abraço a todos, de olho sempre no Santos aí, que joga na quinta-feira. Vamos ver o que jogar fora de casa nos reserva, o que o Carille nos reserva para quinta-feira. Muito bem. Aliás, agradeço ao Ted pela matéria da revista Mais Santos, que ontem foi o Dia Mundial do Rádio. Fui lá, um dos personagens contam inclusive a minha história de relação de fã com o Gil Gomes. Tá lá na matéria na Mais Santos, procurem lá, tá certo? Leandro Maia, um abraço, hein? Semana que vem o senhor estará de volta, vai ser um dia, vai bombar, hein? Segunda-feira que vem, pós-clássico Santos e São Paulo, ou o povo vai estar esfuziante por causa uma vitória no clássico, vai estar cuspindo marimbondo. Numa dessas o seu fora Carille será ouvido com o maior clamor. Valeu, Leandro, um abraço. Esse é o futebol, né? Uma coisa na quarta, domingo já mudou tudo. E aí o torcedor já se empolga ou já pistola de vez com a situação. Mas é isso aí, um abraço, até a próxima. Muito bem, meus caros. Dito isso, às 12h32, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição, e a você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na quarta-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, já com mais detalhes, né, para falar sobre a partida de quinta entre Santos e Mirassol, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.